Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais um episódio muito bacana, uma história de empreendedorismo, de superação, uma história inspiradora pra você. Já pegue a sua Jong Kombucha, essa Gil é sabor o quê? Caju. E essa? Guaraná. Guaraná. O nosso convidado de hoje é judoca, jiu-jitsu, Muay Thai, MMA, quer dizer, atleta. Pedro Luiz Shinohara Jr. Shinohara. Shinohara. Esse sobrenome tem peso. E seja bem-vindo, cara. Primeiro Muito de obrigado. tudo... Ai, cara. O cara é forte mesmo, cara. O jeito que ele pegou aqui já deu um Shaikido no meu mão. Shaikido, inventei agora. Sai. Esse é o Gil que vai. Shaikido. Começou as piadinhas. Começou. Corta aí, por favor. Ó, pros íntimos, Juninho. Juninho. Né? Eu não sei se você sabe, Gil, mas ele é meu primo. Eu não sei, vai começar. Uai, Mas eu tô mentindo? verdade, é verdade. Você é de VG? Não. Eu sou de Cuiabá, mas... Cuiabá, mas nós somos primo, cara. Mas como que o cara Uai. chega em Cuiabá e pro seu primo lá em VG? Meu primo, velho. A gente tá expandindo nossa família pro Cuiabá e região, né? Entendi. E o pai dele faz aniversário no mesmo dia que eu. 30 de junho. Isso. Aí, guri, nós somos tudo parente, cara. Você não tá ligado. Entendi. Júnior, e aí? Vamos começar do começo? Vamos começar. Como que começou essa vida de atleta? Quem tá acompanhando pelo YouTube com imagem aí, tá vendo que tem um monte de medalha na mesa. E é uma vida de conquistas, né? É uma vida de superação. Tem episódios não tão bons também nessa trajetória, mas vamos começar lá do começo. O começo, eu sou filho, meu pai é meu professor, então eu não sei exatamente quando eu comecei na luta. Eu costumo brincar que é verdade, por mais que seja o que eu falo assim, a gente aprendeu literalmente a engatinhar dentro do tatame. Sim. O tatame é uma área plana, sem degraus, sem mesa, sem nada. Levemente Macio. Macio, E então, assim, era um lugar bom. Você deixa a criança ali no meio, coloca os brinquedinhos ao redor e para estimular a engatinhar. E não tem o perigo de cair, não tem perigo de nada. Então ali a gente começou a engatinhar ali, e quando a gente viu, tava de kimoninho, brincando, de repente tava participando da aula e de repente a gente tava treinando, mas não teve uma separação de processo, era tudo muito contínuo. Academia Kodokan. Kodokan. A gente fechou ela em 2019, no caso, mas Com ela quantos durou anos? 45 anos. 45 anos, Gil. Começou em 74 e a gente fechou em 2019, pré-pandemia. Nem tinha ainda a notícia da pandemia. E então, assim, eu comecei a treinar basicamente com 3 ou 4 anos de idade e nunca parei. Judô. Então, no judô. Aí eu cheguei na faixa preta com 16 anos de idade, em 2004. Imagina com 16 anos na escola, aquela época de escola, porque 16 anos tá na escola. Você olha pro lado e fica, o cara é faixa preta. Mas nessa época, eu acho muito engraçado, porque muitas vezes as pessoas sempre falam assim. Naquela época, acho que na época a rede social era Orkut. Eu morria de vergonha, não gostava de postar nada com kimono. Eu sempre tive assim, eu não sou o Juninho do judô, o Juninho do não sei o quê. Eu não gosto de me limitar em algumas situações. Então eu achava que, assim, postar isso eu me limitaria. Eu seria a pessoa de uma coisa só. Uhum. Então, na verdade, eu não sei porquê, mas eu não... Tinha um bloqueio ali pra Eu divulgar não falava isso pra ninguém. Fala o seguinte, passa a faixa preta pra mim. O pessoal só descobria no recreio, a hora que ia lá pegar o lanche dele, ele dava um armlock, um Saikido, é isso? Quebrava a mão da professora. Não, mas... Os caras têm alguma coisa diferenciada, né? Mas isso é engraçado, porque a gente tem essa impressão, né, da pessoa lutar, que ela vai sair batendo e tal, muito pelo contrário. Eu fiz judô com seu pai, né? Grande sensei, Shinohara, muito respeito, máximo carinho por ele. E eu lembro que na hora da gente receber a graduação na faixa, eu lembro até hoje, eram 5 pontos. Comportamento na escola, comportamento em casa, dever da escola. Nota na escola. Nota na escola. É porque era nota na escola e dever da escola, e comportamento na escola. O comportamento em casa... Deveres de casa. O dever de casa e alimentação. Rapaz, eu lembro exatamente, eram esses 5 pontos. Era 2 da escola, 2 de casa e a alimentação. Você podia ir bem, saber os golpes, fazer o que fosse. Mas aí, rapaz, chegava na época desse papelzinho pra preencher, era um papelzinho. Exame de grau. Exame de grau. Aí chegava lá na frente, entregava o papelzinho, não tinha como mentir.
E eu não lembro agora se era de... falsificava. Da escola você falsificava. Se eu não fosse... Certeza. Se eu falsificasse, eu ia ser faixa preta, cara. Eu não saí da branca. Mas essa é uma história extremamente interessante. O meu pai é o professor mais vitorioso do estado. E meu pai parou de dar aula há muitos anos. E o meu pai, ele sempre teve um lema. Eu nunca tive como objetivo formar nenhum campeão. O que parece que não faz sentido. Porque o meu pai, ele sempre considerou que ser campeão é uma consequência natural, não é um objetivo a ser traçado. Por que a gente cobrava alimentação, estudo? Uma pessoa que se alimenta bem, o organismo vai funcionar melhor. Verdade. O organismo funciona melhor, o aprendizado dela, a assimilação dela é melhor. A pessoa que estuda, ela tem um raciocínio, ela consegue criar situações mais fáceis. Então, ou seja, um corpo alimentado, uma cabeça funcionando, ela vai se tornar e frequência em aula e tudo mais, ela vai ser uma pessoa disciplinada, educada, saudável. Ela, com certeza, ela vai render mais do que a média. Se ela render mais do que a média, ela vai se tornar um bom cidadão e que, consequentemente, diante do seu esforço, você vai se tornar um campeão naturalmente. E qual que é o problema de quando as pessoas focam em buscar formar campeões? Não importa o que a pessoa faça fora. Se ela te der o resultado, tá valendo. Ela tá bom. E o meu pai já tirou várias pessoas da academia que poderiam ter ganho tudo. Dado todos todos os títulos para o meu pai como professor. E ele tirou falando, você é um grande campeão. Você não precisa de mim. Mas você não me representa. Eu não quero o meu nome vinculado ao seu. Uau. Então, você não precisa de mim. Você só precisa de alguém para te inscrever. Porque se você se inscrever em qualquer competição, você vai ganhar. Então, não desista. Permaneça. Só que você não representa a mim. Legal, né? Então o que meu pai queria com isso tudo? Não é que não estava nem aí pro aluno. Ele tentava até o fim da linha. Aí chegou num ponto e falava assim, não, daqui para frente a gente não consegue mais trabalhar junto. Então, não é o resultado pelo resultado. Então formar homens. Formar homens. Então, assim, por mais que a gente fale assim, meu pai nunca quis formar nenhum campeão. E se pegar até hoje, bem provável que meu pai, que já parou, eu dou aula vai fazer 18 anos. Nossa. Então, meu pai parou há muito tempo. E até hoje eu acho que ninguém bateu meu pai. E, inclusive, eu acho que se pegar todos os campeões do estado até hoje, o meu pai tem mais campeões do que o estado inteiro até hoje. Somados. Historicamente. Ele foi técnico da seleção brasileira de judô, né? De 91 a 2012 ou 2014. Nossa, todas as Olimpíadas, acompanhava a seleção, tudo. Técnico da seleção brasileira. Eu não sabia. E por que meu pai chegou lá? Isso que eu acho bem interessante. Na época tinha um projeto de interiorização da seleção e eles começaram a olhar e falaram, cara, a gente quer ir para o interior, mas quem que a gente vai trazer para a seleção? E aí quando viram, falou, tem um cara lá do Mato Grosso, que até hoje Mato Grosso é um estado fraco no judô, nível Brasil. Falou, só que tem um cara do Mato Grosso que tá ganhando tudo. Aí começaram a ver quem eram os alunos. Todos eram alunos do meu pai. Aí acharam uma pessoa do interior do Brasil para ser lembrado para a seleção brasileira. E você começou assim, tudo bem, começou engatinhando ali e tal, até uma coisa muito natural, né? Fazia parte do seu universo. Mas que hora você virou a chave para falar assim, não, isso aqui é algo que eu tenho que viver disso? Porque por muito tempo você também lutou contra isso, né? Se graduou, tentou fazer outras coisas que não fosse o mesmo caminho do seu pai, né? Na verdade, assim, quando eu peguei a faixa preta, com 16 anos de idade, eu considero que foi a minha primeira grande decisão na minha vida. Foi o que aconteceu. Eu cheguei na faixa preta e meu pai me chamou para uma reunião. Tudo lá em casa é reunião. Tudo é conversado e é tudo definido em reunião. E normalmente, dependendo do que é, os 5, né? Meu pai, minha mãe e meus irmãos. E aí ele perguntou para mim, você agora a gente precisa definir. Porque você está numa fase de idade que precisa ou profissionalizar como atleta ou como professor. E o que eu digo assim, eu sabia que um atleta ele tem um custo de vida muito alto. Porque precisa competir. Antigamente não tinha a facilidade que hoje tem. Vamos ver uma promoção de passagem. Não existia promoção de passagem, não existia passagens. Era um padrão. Não era tão fácil viajar. E dependendo, vou competir no Rio de Janeiro. Aí você tem que sair daqui na segunda, terça-feira,
Porque são 2 dias de viagem para você chegar, ter o descanso e Sim. recuperar. Aí era muito desgastante, tinha que ir de avião. Vamos supor, dando um exemplo qualquer. E eu sabia que meus pais não tinham condições de fazer aquele investimento todo em mim. E o problema não é que não tinha condições, eu não conseguia ver retorno naquilo, financeiro. Falava assim, e a gente não vive de amor. Mas eu vou me tornar uma pessoa extremamente realizada. Mas para isso meus pais teriam que pagar um custo muito alto por algo que eu não teria nenhum retorno financeiro. Por exemplo, todas as minhas competições, eu nunca tive patrocínio. Era meu pai, minha mãe e minha avó. E aí eu falei assim, vamos lá. Não, que você é bom pra caramba. Não, eu tive o melhor professor do mundo. Então, como consequência, eu acho que eu tinha um nível legal. Competitivo. Então, assim, praticamente não perdemos no estado. Mas, mesmo nunca perdendo praticamente, a gente não tinha patrocínio. Não é algo que as pessoas olhavam e falavam assim, pô, quero investir nesse cara, esse cara a imagem desse cara vai ser boa para minha empresa, eu quero vincular meu nome dele. Não tinha isso. Hoje em dia até é difícil, mas antigamente era baixo, praticamente nada. E aí eu pensei e falei assim, olha, e se eu machuco daqui 2 anos? E o que eu vou fazer nesse tempo da minha recuperação? Vou tirar dinheiro da onde? Aí eu acabei decidindo para me tornar professor. Foi quando a primeira vez que eu precisei me abdicar de competições. A última competição minha, acho que foi com 16 ou 17 anos de idade, no judô. Aí eu fui fazer faculdade, aí eu dava aula na academia, e eu fui fazer faculdade. Eu me formei em economia pela UFMT, e aí eu comecei a trabalhar. Durante a faculdade eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a ter meu dinheiro. Aí eu falei, agora eu posso voltar a competir. E aí foi quando eu comecei a treinar. E aí veio uma segunda crise. Uma segunda fato que aconteceu. Que foi minhas dores de hernia de disco. E então era assim, eu fazia... Eu gosto de competir, eu gosto de treinar. O Gil tem umas dores na coluna também. Você é atleta também, Gil? Levantamento de garfo. O que de radical que você faz que você tem a mesma dor que ele, cara? Tem alguma coisa errada aí. Aí a gente ia treinar, nunca existe o soltinho, né? Aí eu treinava 2 dias, vamos supor, segunda... Você entendeu o que ele falou, né? Nunca existe o soltinho. Não, fazer um treino soltinho aqui. Não existe. Alta performance. Começa no soltinho, aí até o primeiro golpe entrar. Aí não existe mais soltinho, virou guerra e acabou tudo. Virou briga de rua e acabou tudo. E aí sempre foi assim comigo, não consigo. Se você pedir pra mim, eu falo, cara, não dá pra treinar hoje. Se você falar, não, mas eu só quero fazer um devagarzinho, não treino não vou treinar. Por quê? Porque eu não consigo. Competitivo. Não sei, porque eu vou se, madeira, se né? você nunca me oferecer risco, vai ser soltinho. Agora, a partir do momento que você me oferecer risco, eu vou engrossar um pouco mais, você vai engrossar comigo, acabou soltinho. Acabou soltinho. E você sentia, nesse soltinho você já sentia a hérnia? Aí, quando eu treinava, por exemplo, 2 dias seguidos, aí era 1 semana de dor. Nossa. Maria. Mas assim, aí eu tive crises de eu não colocar a mão no pé, de eu não conseguir fazer nada. E aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar aula, eu tinha que fazer faculdade, e eu não podia ficar com essas dores. E o que aconteceu? Nesse período foi quando eu comecei a frequentar jiu-jitsu. Porque o que acontece? Como a utilização do corpo é diferente nas modalidades, por mais que sejam modalidades semelhantes, mas na prática é muito diferente. E eu percebia que quando eu começava a treinar jiu-jitsu, eu conseguia treinar um pouco mais com menos dores, porque não forçava tanto a minha lombar. E foi quando eu comecei a ter satisfação em treinar jiu-jitsu, porque era a forma que eu tinha de lutar e não sentir tanta dor. E, enfim... Só que foram tendo crises e mais crises, até o dia que eu falei assim, chega, não quero mais, não dá pra mim, não dá pra continuar vivendo assim. Porque isso me frustrava tanto que a frustração me doía mais do que o benefício que eu tinha durante o treino. Pô, eu tinha 1h30 de felicidade e uma semana e meia de dor que eu não conseguia sair da cama. Aí eu comecei a parar. Até um dia que eu saí de um treino com dor, ficou persistindo. A mãe de um aluno me pediu para fazer ressonância. E quando eu fiz a ressonância, minha coluna era de um paraplégico.
Nossa. E aí o médico perguntou quem era o meu ortopedista, quem cuidava de mim, eu não tinha ninguém. Aí ele falou, cara, você é um caso a ser estudado, porque a sua hérnia, uma hérnia pequena, as pessoas gritam de dor. A sua hérnia, teoricamente, não tem nervo passando na sua coluna. No canal ali não tem nervo, estava completamente obstruído. E ele falou assim, e você anda? E você anda sozinho, tipo assim, primeiro que você não era para andar, segundo que era para estar gritando de dor, e terceiro que você ainda treina. Aí eu falei, E quarto, sim. sem ofensa, senão você vai me derrubar. E aí eu fui fazer a cirurgia. E aí se tornou caso cirúrgico, e aí eu fiz a cirurgia de hernia de disco em 2018. Aí eu continuei treinando em 2018 e chegou em 2019 eu decidi que a luta não era mais pra mim, né? Falei assim... O legal é essa reviravolta, Vai e né? volta. Eu decido que eu não vou. Não, agora eu vou. Agora eu vou aposentar. Porque hérnia de disco ou qualquer problema na coluna, cirurgia é o último caso. Hoje em dia ninguém mais recomenda assim. E resolveu? Não. Tá fazendo Não uma é só, consulta é. com você. O que eu digo para todo mundo se teve algo que eu aprendi nesses últimos anos, é a importância do lado psicológico, da saúde mental na nossa vida. Eu conheci várias pessoas que falaram para mim que a cirurgia não resolveria, que já fez 2 cirurgias e nada mudou. Aí eu sempre perguntava para as pessoas, mas o que você mudou pós-cirurgia? Então as pessoas... Eu acho que as pessoas, principalmente hoje, com a desculpa da modernidade, que tudo é rápido, Correria. tudo é rápido, a informação, tudo acontece rápido, a gente busca milagres. Todo mundo, hoje, eu sinto que a humanidade hoje quer buscar cortar caminho a todo momento. E se você for ver, não existe segredo, não existe milagre para nada, existe trabalho e dedicação, acabou, não tem cortar caminho. Então, por exemplo, eu identifiquei o motivo da minha hérnia. Eu acho que a minha hérnia foi algo muito mais criado por mim, na minha cabeça, e que refletiu no meu corpo. Porque as nossas emoções, elas ditam muito sobre a nossa saúde. O que eu digo, a minha hérnia foi numa região central do meu corpo. Por que na região central? Por muito tempo, eu me considerava que eu tinha que ser o homem da casa, o salvador da pátria, o mais durão possível, o mais bravo possível. Bravo não com relação a outras pessoas, mas eu comigo mesmo. Então, homem não chora, homem não isso, homem não aquilo, homem tem que ser duro, homem não tem tempo ruim, homem não sei o quê. E o que isso foi fazendo comigo? Foi me endurecendo. E uma coisa que o meu tio falava muito pra mim, meu tio falava pra mim, enquanto você não aprender a rebolar, você não vai sarar essa dor. Aí eu falei, então eu preciso aprender a dançar. Ele falou, se for necessário, você vai ter que se inscrever numa escola de dança. Por quê? A simbologia dele, que eu acho isso fantástico. Toda parte do nosso corpo ela tem um significado, ela tem uma utilidade. E se você sentir dor nela, provavelmente aquela utilidade você não está usando. Então, como eu não tinha flexibilidade, jogo de cintura para resolver as coisas, tudo tinha que ser muito certo, muito reto, tudo cheio de regra. Então, eu não tinha a flexibilidade necessária para contornar algumas situações. E quando você não tem, e a sobrecarga em cima é muito grande, uma hora quebra. E eu me quebrei. E eu me quebrei no meio. Então, eu digo assim, a minha hérnia de disco, foi por causa da luta? Não foi por causa da luta. Foi por causa dos meus pensamentos. Então, se a gente não aprender com isso... Então, por exemplo, depois eu adorei essa analogia aí. E um dia, eu tava treinando com a equipe lá do Davi Moura, os caras gigantes, tudo de seleção brasileira. Passou algumas semanas, minha mãe tava segurando a minha nuca pra me tirar da cama. Daí eu pensei, e o fortão? E o bravão que tava lutando, que se considera o lutador, não sai da cama. Não consegue sair da cama sozinho. Aí eu pensei, mas então eu não sou tão forte assim, não tão bravo assim também. Tem que ser humilde, né? Pra reconhecer a dependência também, né? Sim, eu falei assim, eu sou tão frágil quanto uma criança. Porque um dia eu tava super bem, no outro dia eu tô aqui acamado e eu não consigo sair da cama sozinho. Com muita dor e tudo mais. Foi pós-cirurgia.
E foi aí que... Eu sou uma pessoa que eu vou juntando para perto de mim muitos anjos da guarda encarnados, né? Então, eu tive um apoio de uma pessoa nessa época, que foi uma pessoa que soube lidar comigo, sabe? Soube introduzir a importância de terapias. Porque antigamente falava, vai fazer terapia. Eu falava, não sou doente, não sou louco. Frescura. Até o momento que você olha e você fala assim, Chega no seu limite, né? eu preciso de ajuda. E não porque eu sou doente. Eu acho que você aceitar que você precisa de ajuda, você tem que ser forte pra caramba. Na verdade, é o inverso do que eu pensava. Eu achava que aceitar ajuda era um pedido de ajuda, era uma demonstração de fraqueza. Mas hoje eu penso que uma pessoa que pede ajuda é uma pessoa extremamente forte. Porque corajosa de aceitar ajuda, né? Ela de identificou que ela não é tão boa assim. Então eu introduziu essa parte de terapias comigo, então eu fui começando a fazer, fui conhecendo e fui gostando. Então eu falo assim, a cirurgia, ela me ajudou? Ela me fez parar. E se eu não tivesse aquela pausa, eu não teria refletido e chegado a tantas conclusões sobre mim mesmo naquele período. Uau. Então, e essa pausa foi de quanto tempo? Entre cirurgia, recuperação e voltar? A minha cirurgia foi 14 de março de 2018. Em dezembro, eu conseguia levantar minha perna. Nossa, de março a dezembro. Então, e é muito louco, né? Porque de março a dezembro, em dezembro eu conseguia levantar minha perna. No aniversário do meu pai, eu já estava competindo a minha primeira vez no judô. De 2019. 2019. Alguma dessas medalhas é pós-cirurgia? Todas essas são pós-cirurgia. Tá brincando? Todas essas são pós-cirurgia. Uau. Então, o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia em 2018, voltei a treinar em 2019. Aí, em 2019, eu decidi que judô não era para mim. Fechei a academia, fui estudar para concurso. Aí veio a pandemia. E eu não estava aqui, meu cursinho era online, não tinha o que fazer, estava morando em Piracicaba. Comecei a treinar jiu-jitsu lá, de verdade, tipo, frequentar todas as aulas e tal. E foi quando eu comecei a me dedicar muito para o jiu-jitsu. E aí, foi em 2020. Aí, essa medalha, ela foi em 2020 ainda. Aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos falar um pouco sobre elas. Se tiver as fotos aí, Johan, vai colocando na tela pra gente. Olha essa foi uma medalha, foi uma federação de Abu Dhabi, que ela realizou um evento aqui em Cuiabá. Aí essa foi em final de 2020. Aí essa foi início ou meado de 2021. Aí essa já é uma medalha que eu... As medalhas são lindas, né, cara? O tamanho disso aqui. Aí essa já foi um torneio lá no Rio de Janeiro. Que a gente foi... Você vai mostrar aí? Pode continuar falando. Que a gente foi campeão. E aí, eu ganhei essa medalha e logo na sequência eu fui promovido para faixa roxa no jiu-jitsu. E esse é um dos principais campeonatos dessa federação do mundo. De Abu Dhabi. E esse caso aqui é bem engraçado, o que aconteceu nessa competição. Eu tava na fila do pódio e como se compete por faixa no jiu-jitsu, eu tava na fila do pódio, daí as pessoas, o primeiro lugar tava conversando com o terceiro, falou assim, cara, eu te conheço já tem um tempo que você tá competindo, né? Ele falou, tem. Pô, você tá um tempo na roxa. Aí, enfim, o primeiro lugar tinha 4 anos de faixa roxa, o terceiro lugar tinha 3 anos e meio de faixa roxa, daí eles olharam pra mim, e você? Você é novo aqui, né? Aí eu falei, tem quase um mês que eu tô na faixa roxa. Daí eles olharam e falaram assim, cara, você acabou de trocar de faixa? Eu falei, cara, na verdade eu acabei de voltar a treinar, né? Tô voltando a treinar agora. Essa imagem é essa medalha aqui, eu tô reconhecendo. Essa foi a medalha, a mais recente, né? Ela foi conquistada agora em maio ou junho. Olha atrás que legal. Agora de 2022? 2022. Eu tava morando nos Estados Unidos. Eu tava morando em Houston, no Texas. E essa medalha foi um campeonato lá em Houston. Foi agora em junho. Maio, recente? junho. Olha lá, ó, o pódio, ó.
Houston, we have a problem. O gigante acordou. Que massa. Essa era a academia que eu treinava. E a camiseta da nossa academia. Nossa, uma coisa que eu sempre falei, tão importante quanto você crescer e conquistar as coisas é você nunca esquecer das suas origens, né? Sim. Então eu sempre fiz muita questão. Então eu tenho muito orgulho de quem eu sou, de quem eu represento. Então eu faço sempre questão de manter essa camiseta comigo, porque simbolicamente ela representa muito pra mim. Demais. E eu gostei muito da analogia de tudo que você aprendeu, porque é uma trajetória de superação, né? Você sofrer algo, principalmente na coluna, né? Debilita a gente pra fazer tudo. E um esporte que usa muito. E você saiu da sua zona de conforto, né? A maioria dos esportes, das lutas, elas acabam no chão. Né, quando o cara ele cai ou ele é nocauteado, ou o próprio judô, quando ele recebe um ippon, um golpe assim, né, uma pontuação assim, e o jiu-jitsu é o contrário, né? Ele começa no chão. Quando todas terminam, é a hora que ele começa, praticamente, né? Você teve que virar um pouco a chave aí e começar do zero. Sim, porque eu falo assim, para quem olha de fora, são lutas... Na verdade, as duas, judô e jiu-jitsu, ela tem uma mesma origem. E ela se ramificou a partir de um certo momento. Então... aparentemente elas se parecem muito, mas tecnicamente falando, em objetivos de luta, ela é completamente diferente. Então eu tive que adaptar totalmente a minha luta. Mas você leva muita vantagem. Se eu fizesse o meu judô nu e cru, como eu faço no judô, no jiu-jitsu eu mais perderia do que ganharia. Por parte técnica. Aí já entraria a parte muito técnica de objetivos e tudo mais. Então, por mais que me ajudou, eu tive que pensar muito. Tipo, eu passei muito tempo, basicamente 2020 inteiro, para entender realmente como eles fazem no jiu-jitsu. A dinâmica do esporte. Para que eu pudesse pegar o meu judô e adaptar para o jiu-jitsu. Porque por mais que seja parecido, a gente precisa fazer de maneira completamente diferente. Os objetivos são diferentes. E entre os vícios, né? Às vezes você, com o seu aprendizado de judô, você tá cheio de vícios que, na verdade, são qualidades pro judô, mas pro jiu-jitsu, se você aplicar... Perfeito, boa. Perfeito, até parece que... Você já treinou, mano? Não. Mas não, eu falo nada. assim... Ele só falou de... Ele entende de vícios. A parte de vícios. Aí, é só isso. Não, mas... mas realmente, se eu fizesse o judô... Vamos supor... a parte técnica. Se a outra pessoa fizer os ganchinhos pelas costas, a pessoa ganha 4 pontos. Se eu derrubar, eu ganho 2. Como eu faço no judô, eu poderia derrubar, ganhar 2 pontos e perder 4. Ou seja, numa queda minha, eu poderia perder 2 pontos. Sim. Então, eu tive que reaprender tudo e reaprender não, mas adaptar tudo para que o meu judô se tornasse funcional para o jiu-jitsu. Então... Porque de nada adianta você dar a queda, mas dar as costas. Né? Sim. Então você tá pontuando e depois dando... Sim, o dobro de no final das contas você tá perdendo ponto. Então assim, o que eu falo assim, o porquê que eu fui parar nos Estados Unidos é uma história extremamente legal. Eu tava morando em Belo Horizonte e treinando numa academia, eu nunca vi uma academia daquele nível. Uma academia de um nível técnico, material humano absurdo. Assim, eu nunca vi uma academia daquele nível. Academia particular. Eu treinei no Flamengo, mas lá era um clube. Então, as pessoas eram contratadas e obrigadas a estarem lá. Uma academia paga, num nível técnico e de material humano daquele eu nunca tinha visto. E apareceu um casal dos Estados Unidos lá, que eu não sabia nem quem que era, não sabia de onde que era, não sabia nada. E eles me perguntaram se eu podia ajudar, porque e foi o único dia que me deixaram dar uma aula nessa academia. Nossa. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu estava numa academia no material humano absurdo e que eu nunca tive a oportunidade de vender o meu trabalho, mostrar o meu trabalho. E um dia, o professor falou assim, hoje você pode puxar o treino? Eu falei, posso. Fiz uma parte bem básica. E aí esse cara chegou pra mim e falou assim, você pode me ajudar com alguma coisa? Eu falei, posso. O que era pra ser uma ajuda durou quase 1 hora. Fui embora pra casa, normal. Ajudar em algo assim, um movimento que ele tava com dificuldade de pegar. Porque o nosso corpo é muito complexo, então assim, um golpe é muito complexo. Então você precisa... a minha forma de correção é literalmente da ponta dos pés ao olhar. A gente precisa estar tudo integrado. Para um golpe ser bom, ele tem que estar tudo tá integrado.
Então era para ajudar uma coisa, só que eu falei assim, não, mas esse pé, aí esse quadril, esse olhar, o seu olhar não tá, seu dedinho não tá apontando pro lado certo. E blá, 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 blá. Então durou quase 1 hora essa pequena correção. Certo. No outro dia, cheguei para treinar, esse cara foi lá na academia para me fazer a proposta para eu ir para os Estados Unidos. Ele era de lá? Ele morava lá. E a academia que eu fui é do Draculino, Vinícius Draculino, que é considerado, na história do jiu-jitsu, o cara mais técnico do jiu-jitsu, da história. Não tô falando assim, daqui na nossa região ele é bom. Não, ele é da história do jiu-jitsu, ele é considerado um dos professores mais técnicos. Ele é reconhecido pela técnica dele. E por que eu fui para lá? Primeiro, porque eu falei que eu tenho muito anjos que me cercam, né? Por que essa pessoa me deixou dar aula no dia que esse casal estava lá? Claro. Mas também tem a parte do meu trabalho. Eu amo tanto, eu falo para todo mundo assim, eu amo tanto a luta, e a questão é que é muito amor e respeito. Que não importa quem seja, da onde vem, eu não tenho importância para isso. Ontem eu estava num projeto social, e é a mesma aula que eu dei para esse casal dos Estados Unidos. Uhum. Porque para mim, o meu compromisso não é com as pessoas. As pessoas são apenas instrumentos para que eu faça o que eu considero de legal, de certo, de atitude. Uhum. Então, porque se eu pego vou dar aula para uma pessoa X, e essa pessoa tem um nível extremamente baixo de necessidade, ela só quer dar uma suadinha. Saiu um suorzinho, ela tá feliz, quer ir embora para casa. E eu posso achar que eu sou bom, porque eu fiz esse suor sair. Eu posso pegar o cara que quer ser campeão mundial e eu achar que eu sou um cara extremamente ruim. Porque essa pessoa ela nunca vai querer parar de aprender. Então, o que acontece? Eu não gosto de me limitar por pensamentos de pessoas. Eu vou pelo que eu considero de melhor. O que eu posso ser de melhor. Então, como eu tenho um respeito tão grande pelo judô, pela luta, tudo que eu faço é pela luta. Por respeito à luta. Então, é assim, é o que eu posso ser o meu melhor para a luta. Não para a pessoa. Sim, para o esporte. Porque aí eu me obrigo e me estimulo a estar sempre melhorando, a estar sempre crescendo, evoluindo, buscando mais conhecimento e evoluindo na minha didática. E você foi lá nos Estados Unidos dar aula lá na academia do cara? De início eu era para treinar esse casal. De início o início era para eu passar 2 meses. Aí eu acabei passando 5 meses e meio mais ou menos, que eu fiquei de janeiro a junho. E ainda trouxe uma medalha. Pagou excesso de bagagem, eu acho. Porque aqui a mala tem direito a 23 quilos, só 20 tem aqui. 20. Hã? Você acha que todo mundo consegue? O Gil tem jeito? É pra dar aquela suadinha. Eu sou da suadinha, tá? Na verdade, é uma resposta que eu não consigo responder, né? É só a própria pessoa, depende da vontade. Eu falo assim... Até uma coisa que eu não sei se eu não ia falar, mas enfim. Este domingo, eu fui competir aqui em Cuiabá, em 10 segundos meu ombro saiu do lugar. Meu ombro nunca saiu do lugar. Aí entra a parte de filosofia de vida, né? Que eu ainda não cheguei à conclusão do que aconteceu comigo. Mas, única certeza que eu tenho, uma nova medalha dessa tá chegando. E vai ser em altíssimo estilo, sabe? Uhum. Ela tá sendo construída. Tá sendo construída. E eu penso assim, por que o meu ombro saiu? Aí entra várias filosofias, né? O meu ombro nunca saiu. Eu segurei no kimono, balancei e meu ombro saiu, sozinho. Não teve uma força do outro adversário, não teve nada. O meu pai, por muitos anos, não conseguia mais me assistir. Eu nunca toquei nesse assunto também, eu vou falar um outro assunto, porque lá atrás, a gente teve um acidente muito sério com o meu irmão. Sim. Então, meu irmão... Thiago. Meu irmão chegou a ficar tetraplégico em uma luta. Sim. Então, criou-se um bloqueio muito grande na família com relação a isso. Então, são várias superações, seja psicológicas, seja fisicamente, emocionalmente. Uma competição, para mim, não tem um significado de apenas ir lá e competir. Uhum. Tem muita coisa envolvida. Sim. Muita coisa importante e séria envolvida. Então, vamos lá. Eu estava lutando aqui em Cuiabá. O meu pai decidiu que iria me assistir. Segurei no kimono, fui balançar, meu ombro saiu do lugar. Chamou a equipe médica lá, um enfermeiro, não sei quem era. Aí eu falei assim, não, coloca no lugar que a gente vai continuar.
Aí o cara falou pra mim, falou assim, falou, não, a gente não coloca, vai ter que ir pro hospital. Aí eu falei, não, vai demorar demais, meu ombro não pode ficar fora assim desse tempo todo. Aí ele falou assim, não, vai ter que ir no hospital. Eu falei, cara, meu pai tá aí, eu posso chamar ele? Aí meu pai chegou lá, 2 segundos estava no lugar. Por que meu pai tava lá? Não foi à toa. Por que saiu? Aí eu acho que essa resposta eu não consigo dar ainda. Mas é que eu falo assim, hoje eu olho pra mim, quem eu era em 2018, quem eu sou hoje, eu nunca consegui falar isso. Eu olhar e falar assim, eu tenho orgulho de mim. Olha só. Eu nunca conseguia falar isso. Antigamente eu falava assim, não, eu falava que eu era fraco porque eu não tive os títulos do meu pai, porque eu me dediquei a professor. Eu não tive os títulos que meu pai teve como professor. Ah, mas você estudou. Eu nunca estudei como a minha mãe. A minha mãe tem 3 faculdades, mais metade de outra, tem 1 milhão de pós-graduações. Então eu sempre buscava a forma de me inferiorizar a tudo. E de se provar. Não sei. Mas assim, eu sempre me questionava muito, nunca me coloquei numa situação. Mas é duro ser filho de quem você é, porque você. Não sei se vem de você isso, ou da sociedade, ou até mesmo do seu próprio pai, aquela necessidade de se firmar, de se provar, de superar. Na verdade... Foi você mesmo que colocou esse peso em você, essa cobrança? Na verdade, o meu pai, em todas as minhas competições da história, ele sempre me falava uma única frase. Não importava qual competição que era o municipal, era o campeonato brasileiro. Ele sempre falava assim, você vá e volte sem nada. Eu quero que você deixe tudo dentro do tatame. O que você vai conquistar com isso, pra mim, não me importa. Eu só quero que você volte pra mim o máximo de si. Falando, pai, o meu melhor foi dado lá. Se o seu melhor foi suficiente pra você ganhar, maravilha. Eu não quero que você volte com uma medalha de ouro falando que deu tudo errado, que fez tudo errado. Uhum. Que aí você já perdeu. Porque a competição não é eu contra uma pessoa. Claro. A competição é... Por que existe competição? Não é pra eu me testar contra você. Por que eu não... Ah, você brigava na escola. Nunca briguei na escola. Nunca briguei na rua. O lance era o quê? Se eu quero me testar, eu vou numa competição. Vou lutar com pessoas que lutam. Uhum. E não quero pra eu ser melhor que você. Eu já ganhei uma competição que eu fiquei triste. Eu passei o final de semana inteiro de luto. Porque eu ganhei fazendo contragolpe, imobilizando, fazendo um judô horroroso. Então por quê? Porque ali eu entendi que eu não dei o meu melhor. Então a competição não é uma coisa que você vai para se testar com outras pessoas, para ser melhor do que outra pessoa. Top. A partir do momento que você pensa isso, você não entendeu nada da competição. E acho que, Gil, não sei se você concorda comigo, mas o empreendedorismo também é assim, né? Exato. Você Exato. ter... Você consigo mesmo. Você consigo mesmo, dar o seu melhor todos os dias. É óbvio que você tem que, muitas vezes, se posicionar melhor que o seu concorrente, mas não é uma questão de ganhar do seu concorrente. Não. Né? De atender melhor o seu cliente, de melhorar, de ser melhor empresário, melhor gestor, porque fazendo um paralelo com o empreendedorismo, muitos pensam que se eu vendi mais, ou se eu ganhei mais, ou se eu faturei mais que o meu concorrente, eu tô bem. Mas não necessariamente, né? Porque você não tá melhor do que você mesmo era ontem, seu cliente está insatisfeito, né? E os seus princípios estão sendo deturpados. Então essa é uma mentalidade que, para mim, né? Tô fazendo essa analogia aqui. O Papo à Vista fala de empreendedorismo. A mentalidade que você está trazendo é a mentalidade do vencedor. Do vencedor, não que conquista a medalha, mas cuja medalha é consequência dessa mentalidade. Uhum. De vencer na vida, como homem, de vencer uma adversidade que quase te paralisou, de vencer num esporte que você, depois de velho, falou, eu vou me permitir aprender um novo, começar de baixo e conquistar. Então essa mentalidade do vencedor, medos, né, vencer os seus medos, seus traumas, pra procurar ajuda. Pra mim a mentalidade é essa. O cara que tem essa mentalidade, obrigado, porque tá sendo uma aula de verdade. Eu tenho os meus medos, eu tenho os meus traumas, eu tenho a minha terapia, né? Então, o cara que adquire essa mentalidade, não interessa o que ele vai fazer. Se é um concurso público, se é no esporte, se é no empreendedorismo, ou às vezes até para ele conquistar a mulher do que ele sonha e desenvolver uma família e criar seus filhos. Essa mentalidade é a mentalidade do vencedor. Exato. E eu tô... É o que eu falo assim, o maior erro do ser humano é quando ela começa a competir com o outro, né? Uhum.
Porque aí volta aquilo que eu falei lá atrás, você corre o risco de você se comparar com uma pessoa extremamente que quer pouco, e você se considera bom e você para num nível baixo. Ou você pode falar assim, só o Bill Gates é um bom empresário e eu tenho que ser mais rico que ele, e você vai se frustrar a vida inteira. Porque é uma meta também, uma régua. Então, mas aí que tá. Eu faço isso, eu saio com o Gil. Eu sou bonito. Eu saio com ele, eu sou bonitão. Todo mundo olha e fala, o Júlio é bonito. Se eu saio com o Gianecchini... Todo mundo quem? Toda a sociedade. A sociedade em geral. A esposa dele. Se eu saio com o Gianecchini, eu já sou feio. Então, não, você continua bonito, cara. Obrigado. Cara, é tudo uma questão de referência, primo, Gil. Né? Primo. Tudo é uma família, né? Tudo é uma questão de referência, cara. Tudo é uma questão de referência. Tem que se comparar com os melhores. Mas assim... Mas aí que tá. Mas, por exemplo, de nada adianta você, vamos supor, sair, tá do lado com uma pessoa feia e se achar bom e parar de se cuidar. Verdade. Então a pessoa é mais feia que eu. Não tenho como essa pessoa ficar melhor. Vamos supor. Eu vou parar de tomar banho, vou parar de pentear cabelo, vou parar de fazer minha barba, vou parar de cortar... Você não evolui. E aí você vai tender a baixar o nível para chegar próximo da outra pessoa. Então, assim, por isso que eu falo que a competição entre pessoas não existe. Você sabe o que eu lembrei? Tem uma empresa dos Estados Unidos, não lembro se era de aluguel de veículos e tal, e eles anunciavam a maior empresa de aluguel de veículos dos Estados Unidos. E a segunda colocada, ela divulgava o seguinte, com muito orgulho, nós somos o segundo. Quem você acha que tem mais motivo para melhorar a cada dia? Nós que somos o segundo. Muito diferente da primeira que fala só a primeira. Entendeu? Então era legal essa comparação que eu estudei em marketing, que a segunda ela ficava tentando te levar a crer a todo momento que ela ia oferecer um atendimento melhor, um preço melhor, porque ela justamente tinha motivo para querer. Ainda não chegou ao topo. E a que chegou ao topo... Assim, sou eu já. Sou eu, já estou acomodada. Estou aqui. Exatamente. E falando nisso, que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas é só para dar o gancho, né? Deve ter. Enfim, né? Sucesso para você, né? A gente sempre faz a pergunta aqui no podcast, né? Tudo que você falou aí, o que você consideraria hoje que é um sucesso na vida pessoal de um homem? Ou de um atleta de alta performance? Aí você fala... Mas eu acho que o atleta nada mais é do que um ser humano botando em prática todos os dias aquilo que ele tem, o que ele é. Então, você pega, o que é um treino? É um laboratório da vida real ali. Todo dia ali você vai treinar com alguém que vai te derrubar, você vai ter que aprender a levantar e continuar vivendo. Vai ter que levantar, vai ter que treinar. Treinei super mal hoje. Qual vai ser a sua cabeça para você voltar para o próximo treino? Então, eu acho assim, o que você faz dentro de uma academia é o que você é. Então, enfim. Mas sucesso. Eu acho que, principalmente hoje, se vocês pegam nós num período pós-pandemia, ou durante, não sei qual que é o período que a gente está vivendo, eu acho que sucesso hoje é você ter saúde física e mental e ter uma boa família e ser feliz com o que faz. Eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar exemplos, né? Eu sou difícil com coisas extremamente abertas. Mas, para mim, o maior exemplo de sucesso que eu tenho na vida são os meus pais. Então, vamos lá. Meu pai foi vitorioso em tudo que ele fez na vida. Tudo que ele fez, ele foi o melhor. Então, ele foi atleta, ele foi o melhor. Ele foi técnico, ele foi o melhor. Ele foi um pai excelente, de dar muito bons exemplos. A minha mãe se dedicou à nossa criação por muito tempo. Eu tenho muito orgulho da família que eu tenho, dos meus irmãos, de mim, dos meus pais. O nosso nome, a vida inteira, quando eu chegava na casa das pessoas aqui em Cuiabá, quando eu era apresentado como filho do Shinohara, do Pedro e da Sandra, você não tem ideia do tratamento que eu recebia. Então, para mim, isso é sucesso. É você ter um nome, você ser alguém. Ter orgulho do sobrenome que carrega, né? E eu vou te falar. O que você faz, seus atos. Nós não somos reconhecidos pelo que nós temos. Nós somos reconhecidos pelo que nós somos. Que é melhor, e eu acho que isso é um verdadeiro sucesso. Porque dinheiro a gente pode ter.
Mas às vezes a gente vai vender nossa saúde para ter esse dinheiro. De caráter, né? Às vezes a gente vai ter que vender a nossa alma por algo. E eu não considero isso, ter algo bem material, como sinônimo de sucesso. Então, assim, nós temos uma vida legal, mas com muita honra e muito orgulho. Então, para mim, o sucesso, eu poderia dizer que é isso. É você estar em paz, ter saúde física e mental e também amar o que faz, né? Essa trajetória vitoriosa toda do seu pai, ela é comum para quem nasceu 30 de junho. É algo que... sem esoterismo, tá? A ciência explica, tá? É verdade. Bom, sem Os piadinha. exemplos estão aí, né? Voltando. Os fatos estão aí. Vê quem quer. Você então não considera apego a isso aqui. Isso aqui é simplesmente um pedaço de metal. Na verdade, isso aí... Não. Certeza? Tenho certeza. Pode colocar. Não, na verdade, você não é apegado. Na verdade, o que eu penso? Onde que tá a graça dessa medalha? Vamos lá. Com 16 anos, eu precisei parar de treinar. Em 2018, eu achei que era o fim da linha, eu nunca mais ia poder treinar. Hoje eu treino, vivo do que eu tô fazendo, tenho condições de treinar, que é um sonho que eu tinha lá de criança, lutar um campeonato internacional, que eu nunca tinha lutado, como judô. Competir em alto nível. Competir em alto nível, ganhar em alto nível. Então, assim, é algo totalmente fora da casinha. A medalha, ela apenas coroa, mas é o que eu falo assim, ó, nessa medalha, por exemplo, nesse dia eu lutei 3 lutas. Em um treino eu faço 7, 8 treinos. E o mais legal não é, eu consigo fazer 7 treinos. Eu tenho condições físicas hoje de fazer 7, 8 treinos. É um privilégio. Então, a medalha, se for ver... Vamos colocar, a medalha é um dia, 3 lutas ou 4 lutas. Às vezes, vamos colocar um campeonato grande, seriam 6 lutas. Em um treino, eu faço 7, só que eu treino de segunda a sábado. E eu tenho saúde para isso. Então, na verdade, a graça tá na onde ninguém vai ver. Não é na chegada, mas é na trajetória que você... outra, acho que aqui você tá materializando toda essa trajetória. Só coroa. Só coroa. E essa caneca que você vai ganhar agora é uma coroação, uma materialização dessa trajetória aqui, também, da sua passagem no nosso programa. Cara, você tá bem demais, não tô nem querendo entregar. Sério mesmo. Tira uma foto e depois pega. Você pode mandar só uma foto? Aí eu jogo no chão, não vai ficar pra ninguém. É linda demais, cara. Traz um cordãozinho pra gente pendurar aqui, pendurar no pescoço também. Deus seja louvado pelo dom da luta. Não, desculpa, da arte. Mas bem que poderia ser. Mas a arte é a arte marcial. A arte marcial. O jiu-jitsu é arte... Arte marcial, a gente vai pedir pro Johnny Earl. Arte é jiu-jitsu. Jiu-jitsu, arte suave. Então, vamos fazer... Judô é caminho suave. Judô é caminho suave. E judô, caminho suave. Legal. Olha só, então, essa caneca, personalizada pelo grande artista Rafael Jonier, ela materializa, assim como essa medalha, a sua passagem por aqui. Eu tive muito insight poderoso, você não sabe o quanto, de ouvir essa trajetória. Porque eu não preciso ter as dores que você teve para aprender com o exemplo que você me deu aqui. Eu já tô aqui mentalizando essa trajetória, inclusive para meus filhos, sabe? O quanto de resiliência essa gurizada nessa geração tá deixando de ter. Então, eu me remeti àquele tatame na Kodokan, as fichinhas que eu tinha que entregar, a minha graduação, passei na época, acho que não tinha sem cinza na época. Era branco e azul. Branco e azul. Eu sou da época do branco, azul, amarelo, enfim. Então, evoluí como homem, lembro disso. Lembro das vezes que eu não comia salada, era que eu não comia salada. Rapaz, eu comia para preencher aquela fichinha e eu ia naquela casa do Boa Esperança lá fazer uma confraternização e comia salada lá, ia para casa do sensei, lá eu comia salada, rapaz, lá eu era o maior saladeiro do mundo. Então, como isso me forjou, né, meu caráter, minha alimentação, e você então que teve esse professor 24 horas, o quanto não foi forjado também. Eu não quero dar essa cara. Tá bonito demais, cara. Mas tá aí, tem que dar. Já tá no áudio, falou que é presente pra mim. Eu tenho que desapegar. Vou colocar aqui pra não cair. Ficou bonita demais, cara, essa caneca. Realmente muito bonito. E é isso. Quem só ganha caneca, só tem a caneca quem passou aqui pelo Papa Vista. É um símbolo da sua passagem aqui, não está à venda. E hoje aí tem no mercado aí uns 100 e poucas canecas aí. Verdade. Que é cada um que passou por aqui. Uma história digna de ser contada. Uma história de sucesso. Para inspirar todas as pessoas que nos assistem aí pelo YouTube, ouve pelo Deezer, Spotify, e aí todas Apple as plataformas. Music. Não tem desculpa para você não ver esse episódio, Se quiser assistir ou ouvir, tá lá.
E se você quiser ver o nosso rostinho bonito, é através do YouTube. E deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo. E agora a gente vai encerrar o programa com o Juninho deslocando o ombro do Gil. Não perca! Eu passo. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito bom mesmo. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Papo à Vista, o podcast da Renta Livre. Tchau.